Agora aqui, nós vamos aprender o que é um parágrafo em um texto. Então, eu vou explicar, eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Henrique, olha pra cá, todo mundo olhando pra cá. Depois tu acha aí no caderno. Hoje vamos aprender o que é um parágrafo em um texto e para que ele serve. Para que servem os parágrafos dentro do texto e como eles são formados. O parágrafo ele serve para organizar o texto escrito, para destacar a fala dos personagens, para facilitar a leitura e a compreensão do texto, para organizar os sentidos do texto. Então, os parágrafos, eles servem para isso. Para que serve o parágrafo? Para organizar o texto. Para que mais? Para destacar a fala dos personagens. Para que mais? Para destacar também os momentos do texto que nós podemos ler. Isso, e para facilitar a leitura. Isso, e para organizar os textos. Para organizar os sentidos do texto. O texto ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ser escrito de qualquer forma e ficar lá todo desestruturado. Aí se nós escrevermos um texto tudo misturado, ele vai ficar sem sentido. Agora vamos ver aqui, ó. O parágrafo ele tem a função estética também de estruturar, ou seja, o que eu falei, de estruturar o texto para que seja mais fácil a compreensão. O parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel. Por isso que é importante que nós observemos as margens lá nos textos para que a gente compreenda quando é um parágrafo e quando não é um parágrafo. Que facilita tanto ao escritor como ao leitor percebê-lo de forma isolada, para que de modo analítico capte as ideias principais do texto e posteriormente sintetizá-las, ou seja, compreender o que cada parte do texto quer dizer, tá? Agora vamos ver aqui os exemplos aqui de parágrafo. Esquema de uma redação. Quando vocês forem escrever um textinho, como é que ele deve ficar? Vai ter um parágrafo de introdução, que é o começo do meu texto. Aí vai ter um parágrafo de desenvolvimento, que é a ideia central do texto, o objetivo dos parágrafos de desenvolvimento. Por que eu acho isso? Aí eu primeiro vou fazer lá o que eu acho sobre o tema, depois por que eu acho isso. E no último parágrafo, que é a conclusão do texto, que retoma os objetivos do texto lá para o parágrafo inicial. A gente vai dizer qual é a nossa ideia referente àquele texto que a gente escreveu. Paulo, preste atenção. Agora vamos identificar aqui no texto. O parágrafo ele fica como lá no texto que eu falei? Ele fica afastado da margem. Ó, vamos dizer que essa linha aqui, ó, é a margem do nosso caderno lá. Nosso caderno não tem uma linhazinha assim, uma do lado, outra do outro? Que não pode passar dela. Isso, aquelas linhazinhas são as margens. É até onde eu posso começar e onde eu posso terminar. Esse afastamento aqui, ó, que tem, são os parágrafos. Toda vez que eu for iniciar um parágrafo, ele tem que ficar afastado da margem. Professora, a margem é um negócio que separa as palavras. Quando a gente for escrever uma palavra, aí vai chegar na margem, você não pode mais escrever. Aí você tem que ir para a próxima linha. Isso, a margem a gente tem que obedecer. Não podemos ultrapassar ela. Esse afastamento, ó, é o parágrafo. Aqui, por exemplo, não tem um parágrafo. A palavra está encostadinha da margem aqui, ó. E essa aqui, ela significa que é um parágrafo no texto. Vamos ler esse texto? Sim. Ana e a borboleta. Ana vive na fazenda. Todos os dias Ana vai passear e leva sua boneca Nina. Ana gosta de ver as borboletas que pousam na cerca. Ana fica pensando como a borboleta pode ser tão bonita. Ela queria voar como uma borboleta. De repente, Ana ouve o grito de sua mamãe chamando. Ela tem
que voltar para casa. Mas, no outro dia, Ana quer passear com Nina e novamente poder encontrar outras borboletas. Quais pontuações nós temos nesse texto? Ponto, vírgula. Ponto, a vírgula. Esse ponto aqui, ele significa o quê? É porque eu continuação uma palavra. Ele é um ponto de continuação. Ponto de continuação. Por quê? Porque eu continuei na mesma linha escrevendo sobre o texto. Significa que eu não concluí o meu pensamento. Eu ainda estou escrevendo sobre ele. Porém, eu concluí uma frase. Mas ainda estou continuando a ideia. E a vírgula? A vírgula é para parar um pouco na palavra de ler. Isso. E o ponto aqui, o ponto de continuação, eu dou uma paradinha Uma paradinha maior. E a vírgula, uma paradinha menor. E quando eu tenho um ponto aqui e eu vou começar em um novo parágrafo, o que significa? Que tem que botar um ponto. É um ponto final. Ponto final, final de um, aqui ele significa o final de um parágrafo, final de uma ideia, e eu vou começar aqui uma nova ideia. Quando eu começo uma nova ideia, eu vou fazer um parágrafo e dar continuidade no meu texto. Agora aqui tem umas perguntinhas, eu vou perguntar e vocês vão me responder, tá bom? Numere os parágrafos. Esse texto tem quantos parágrafos? 4. Vamos lá? 5, 2, 3, 4. 4. 4 parágrafos. Observa o espaçamento aqui, ó, que vocês vão identificar os parágrafos. Ana vive aonde? Onde é que Ana vive? Lá no texto fala, ó. Ana vive na fazenda. Não, a Ana vive na fazenda. Quando Ana vai passear, ela leva quem? Ela leva a bonequinha dela, Nina. Isso, ela leva sua boneca Nina. Ana acha a borboleta o quê? O que a Ana acha da borboleta? Muito bonita, né? Ana volta para sua casa por quê? Por que a Ana volta? Isso, porque a mamãe dela estava chamando ela para voltar. Agora eu vou ler aqui e nós vamos responder a próxima questãozinha aqui, tá? O título do texto, ó. Manuela, Mateus e Mimo. Manuela e Mateus nadam todos os dias na lagoa. Mimo é o cão dos meninos. Ele nada na boia. Os meninos e Mimo se divertem muito na lagoa. A lagoa é muito bonita. Agora vamos ver aqui a questão 1. Marque a resposta certa. É a última palavra do quarto parágrafo. Qual é o quarto parágrafo? Mostra lá pra mim, leia a frase que está no quarto parágrafo. Ó, primeiro parágrafo. Aqui, ó. Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo e quarto parágrafo. Lê lá pra mim o quarto parágrafo. Muito. Aqui, ó. A lagoa é muito bonita. Aí aqui tá pedindo pra mim, ó. Qual é a última palavra do quarto parágrafo? Bonito. Lagoa, meninos, boia ou bonita? Bonita. Isso. Quem nada com a boia? Mateus ou Manuela? Nenhum dos dois, é o cachorrinho deles. Isso, é o cachorro que nada com a boia. Lá, se vocês forem fazer uma atividade, pedir para vocês escreverem um texto observando os parágrafos. Esse texto precisa ter 2 parágrafos. O que eu vou fazer? Eu vou a tal ponto continuar outra palavra, mas eu vou precisar do parágrafo. Isso, o parágrafo é quando eu escrevi uma parte do texto, ó. Organizar o texto escrito. Destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura. Então eu vou ter que observar a minha escrita e fazer os parágrafos dentro do texto. Agora, para concluir a nossa atividade, concretizar o aprendizado, vocês vão escrever um textinho pequenininho contendo os parágrafos, observando o que tem aqui, ó, tá? Beleza? Então
bora lá. Tá.